Salve galera do canal do Medeiros, mais um vídeo aqui, é o terceiro vídeo do dia, cara. Quando vai chegando assim novembro, dezembro, cara, é uma época que começa a pintar muitos assuntos por dia, né? Então se acostumem, porque eu que costumo colocar 2 vídeos por dia, vai ter dia que eu vou colocar 1, 2, vai ter dia que eu vou colocar 4, 5 vídeos. Depende aí do Botafogo, né? Que é uma máquina de informações. Só hoje aqui eu já falei sobre a Ponte Preta, já falei também sobre as chances do Botafogo de acesso, falei sobre o Luiz Oyama e eu tenho mais 2 assuntos para falar aqui com vocês, cara. Então você vai entrando aqui no canal do Medeiros, vai se inscrevendo, vai dando like nos vídeos e vai ficando bem informado. Hoje eu vou falar aqui, nesse momento, né, sobre Marco Antônio, meio-campo do Botafogo, e Gilvan, zagueiro do Botafogo, sobre as suas permanências no clube para 2022. Saíram algumas notícias, né? Uma do Marco Antônio e outra que eu fui buscar uma apuração antiga, mas que talvez não esteja fresquinha na memória da galera, e eu vou fazer esse vídeo aqui para deixar você ciente do que vai acontecer com esses 2 jogadores em 2022 em relação ao Botafogo. Segura a nossa vinheta aí primeiro, a gente já volta. Voltando aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre Botafogo de Futebol e Regatas. E assim, vambora logo falar de Botafogo. Já pedi para você se inscrever, já pedi para você dar o like. Então não tem mais enrolação, vamos falar dos assuntos, né? Marco Antônio, cara. Marco Antônio é um dos destaques do Botafogo nessa Série B. É um dos jogadores com mais participações em gols. É o terceiro com mais participações em gols do Botafogo, atrás somente de Navarro e Chay. Então poderíamos dizer que ele é o terceiro melhor jogador desse time, né? Assim, com mais participações ele é. Agora, Chay e Navarro como os 2 principais destaques e o Marco Antônio ali atrás, no calo deles ali, né? Infelizmente a notícia não é muito boa. O Ulisses Gama, cara, que é o repórter lá do Bahia Notícias e da Rádio Salvador, deu uma informação hoje que o Bahia tá pedindo quase 13 milhões de reais pro Botafogo para ele renovar aí com o Marco Antônio, né? O Marco Antônio é emprestado pelo Bahia ao Botafogo, né? E o Botafogo achou esse valor muito fora da realidade. O Botafogo não desistiu ainda, né? O Botafogo vai tentar aí de alguma forma colocar aí algum jogador, enfim. Isso aí o Botafogo está estudando ainda, não tem nada certo, tá? Mas de fato que o Botafogo não tem 13 milhões para dar no Marco Antônio para comprá-lo do Bahia. E o Bahia não tem mais interesse em renovar esse empréstimo por mais um ano. Ou seja, o Guto Ferreira, que é o atual treinador do Bahia, já treinou o Marco Antônio em 2018. E o Guto Ferreira gosta do Marco Antônio, eventualmente teve chances com o Guto Ferreira também no time titular do Bahia naquela época. Então, se o Botafogo não pagar o que o Bahia quer, o Bahia vai pedir o Marco Antônio de volta e ele, em 2022, volta para o tricolor baiano para jogar lá em Salvador. Infelizmente, né, porque o Marco Antônio se encontrou aqui no Botafogo, a vontade do Marco Antônio é ficar no clube, ele já deixou isso bem claro, mas tem contrato com o Bahia, tem que cumprir o contrato, né? A não ser que o Botafogo pague aí uma compensação financeira, algo que não deve acontecer. É aquilo, o Freeland mesmo disse, não desistiu, mas é uma situação muito complicada. Eu acho que ele vai acabar voltando para o Bahia mesmo, só se der uma reviravolta muito grande. Beleza? Então esse é o primeiro assunto sobre o Marco Antônio, valor aí próximo a 13 milhões de reais, 2 milhões de euros é o valor que o Bahia está querendo para liberar aí o Marco Antônio, meio atacante do Botafogo. O outro jogador, cara, é o Gilvan, o zagueiro Gilvan, esse aí um pouco contestado pela torcida, não é titular, ele é reserva atualmente do Botafogo, o titular é o Carly e o Canu. O Gilvan vai jogar contra a Ponte Preta na quinta-feira, né? O Carly está suspenso, a zaga vai ser Gilvan e Canu. Se o Botafogo conseguir o acesso, automaticamente o Gilvan já renovará com o Botafogo até o final de 2022. Essa é a notícia. O Gilvan fica para o Botafogo até o final de 2022, porque na cláusula dele do contrato diz o seguinte: em caso de acesso do Botafogo para a Série A, automaticamente o Gilvan renova por mais um ano, né? Então, é essa a notícia para você, né? O Gilvan, como o Botafogo está aí 99,9% já na Série A, o Gilvan vai ficar para 2022, a não ser que o Botafogo rescinda o contrato com ele, ou então o Botafogo resolva emprestá-lo para algum lugar. Mas, de fato, o Botafogo vai renovar com ele por força de contrato. Quando ele foi contratado, tem lá uma cláusulazinha lá falando, se o Botafogo subir, Gilvan renova por mais um ano, beleza?
O zagueiro de 31 anos, vai fazer 32 anos, Gilvan, experiente zagueiro, veio do Atlético Goianiense para o Botafogo, vai ficar até o final de 2022. Beleza? Notícia curta dessa vez, né? 2 assuntos curtos, um vídeo mais curtinho aí de 4, 5 minutos para vocês, beleza? Mas com 2 informações importantíssimas. Então é assim, 3 vídeos hoje no canal do Medeiros, hein? Vários assuntos diferentes. Deixe o seu like aí, comente bastante e eu volto a qualquer hora aí para trazer informações para vocês. Até a próxima.